O governo argentino deve anunciar em breve um novo aumento nos impostos sobre direito de exportação, as chamadas retenciones. A informação foi divulgada pelo portal argentino La Política Online. A pandemia e a extensão da quarentena causaram uma queda de 22% na receita agroexportadora em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por isso, o tributo tem o objetivo de aumentar as receitas. A aposta de alta nas retenções vem após a aprovação da lei que deu ao Poder Executivo a possibilidade de fixar direitos de exportação de até 33% na soja e de 15% nos demais cereais. Atualmente, os produtores de trigo e milho pagam taxas de 12%, enquanto a soja possui um esquema de segmentação no qual a maioria dos produtores paga de acordo com o volume da colheita, entre 20% e 30%. O governo argentino tem margem para aumentar em cerca de 3 pontos as retenções de soja, trigo e milho, sem precisar passar pelo Congresso. E para entender os efeitos de um possível aumento nas chamadas retenções, lá na Argentina, a gente conversa com o diretor da ARC Mercosul, Matheus Pereira. Matheus, você vê aí, né, o produtor argentino já está sofrendo, deve sofrer um pouquinho mais agora com possível aumento nessa taxação, mas a pergunta que importa para os produtores brasileiros. Primeiro, eu queria que você falasse especificamente da soja, podendo chegar aí a 32% ou 33% de retenções. Isso significa o quê em termos de competitividade com a soja aqui do Brasil, pensando em exportações? Boa noite. Boa noite, Petris. Boa noite a todos. De fato, retenções na Argentina sempre é um fator que deve ser visto para produtores rurais no Brasil, nos Estados Unidos, que são os principais competidores por demanda de soja para ser exportada. A gente tem que lembrar também que o termo retenções, a tradução literal já para o português, são retenções. São impostos onde o governo coloca sobre o direito de exportação para, de fato, tentar conter o grão dentro do próprio país, para jogá-lo para a indústria, processá-lo e, enfim, colocá-lo novamente de forma processada para ser exportado. Então, de fato, as retenções por si só, a nossa visão, ela tira bastante competitividade do produtor rural no livre mercado, uma vez que há uma sazonalidade comum em todos os mercados, assim como no Brasil, também há sazonalidade nos Estados Unidos, na Argentina, onde exportações conseguem pagar mais para o produtor rural com o grão disponível, seja soja, seja milho, e há outros momentos onde a indústria doméstica no país consegue agregar um prêmio consegue agregar um prêmio da compra do grão. Então é sazonal todos os anos, as retenções de fato, elas reduzem a competitividade do produtor rural na Argentina, que preza pelas exportações que agregariam o maior valor do seu produto. E hoje qual que é a comparação do preço da soja do Brasil para o preço da soja da Argentina, pensando na China, por exemplo, como importadora? O Petris, de fato, a soja para ser exportada na Argentina, ela se torna uma soja barata por conta de um câmbio extremamente depreciado no país. Só que, infelizmente, para os argentinos, felizmente para o brasileiro, a Argentina ela não possui volumes muito robustos de colocar a soja in natura no país por conta das próprias retenções. Os produtores preferem, de fato, passar pelo processamento, passar pela mão da indústria, para, enfim, colocar para fora do país. Mas a soja in natura, em grão, Petris, ela é mais barata, disponível na China, quando comparada com a soja brasileira. Só que, por azar dos argentinos, por sorte dos brasileiros, há as retenções que reduzem bastante a capacidade de exportação do grão in natura na Argentina. Agora, essas retenções são prejudiciais, pensando no Brasil, como importador. A gente sabe que o Brasil importa muito trigo da Argentina e certamente o trigo fica mais caro com esse aumento das retenções. Qual é o impacto que isso pode causar, principalmente nas importações de trigo do Brasil pela Argentina? De fato, como você bem disse, Petris, o Brasil como importador, sofrendo qualquer alavancagem de preços
dos nossos fornecedores acabam pagando mais por esse preço. A indústria brasileira que já vem sofrendo alguns precalços, aí, principalmente por conta do coronavírus, pagar mais por um produto não se torna rentável. Acaba também ocasionando em perda de receita para aqueles importadores aqui do Brasil. Então, infelizmente, toda história tem dois lados, né? Não só, apesar das retenções aumentar a competitividade da soja brasileira disponível, infelizmente se torna um problema para aqueles importadores de cereais, especialmente de trigo aqui no Brasil. Tá bom, quero agradecer a você, Matheus Pereira, que é diretor da EIC Mercosul, e obrigado pela sua participação. A gente aciona em breve aí. Boa noite. Boa noite, um grande abraço a todos. Valeu.